Boa tarde. Veja agora no NT Sul. Policiais civis e agentes da SUSEP fazem paralisação no Rio Grande do Sul. Eles querem aumento salarial que estava previsto para o dia 21, mas foi vetado pelo governo. Cine de Cachoeira tem novo coordenador. É o secretário do PP, Júlio Lopes. O ERGS faz aula inaugural em sua estação agronômica no distrito de Três Vendas. Experiências de profissionais de outras instituições fizeram parte da programação. Ex-funcionários de fábrica de balanças estão desesperados. Eles foram demitidos há mais de 6 meses, mas estão sem receber os direitos trabalhistas. Veja ainda, vamos contar a história de um cachoeirense conhecido de todos, o Gui Dugli. Ele anda pelas ruas e praças do centro de Cachoeira do Sul e tem um admirável círculo de amizades. Veja também as manchetes do jornal Correio desta quarta-feira. 2 suspeitos de tráfico foram presos pela Brigada Militar na noite de segunda-feira. A abordagem foi realizada no bairro Promorar. Com os acusados, de 22 e 32 anos, os policiais militares encontraram crack, maconha e dinheiro. A dupla foi recolhida ao Presídio Estadual de Cachoeira do Sul. O dia de campo do curso de agronomia da UERGS, no Patronato Agrícola, realizado nesta terça-feira, marcou oficialmente a posse da instituição numa área de 75 hectares. O espaço foi denominado de Estação Agronômica. Servidores da Polícia Civil e da SUSEP cruzaram os braços nesta terça-feira contra o governo do estado. As duas categorias consideram terrorismo o corte de horas extras, promoções e possibilidade de atraso de salários. Olá, tudo bem? Uma troca de ideias para avaliar e debater aspectos da identidade gaúcha de um jeito diferente. O projeto, que começa dia 6 de maio na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vai abordar a forma como os gaúchos se relacionam com os que vêm de fora, os chamados estrangeiros. No lançamento do projeto Nós Outros Gaúchos, foram apresentados os palestrantes e a programação do evento. O objetivo é discutir como a sociedade lida com seus mal-estares e sofrimentos, que dificultam o desenvolvimento. As atividades começam em 6 de maio e seguem até 9 de setembro, com entrada franca. Mais informações em www.urgs.br/difusão cultural/Nós Outros Gaúchos. Ocorreu ontem a primeira grande atividade da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. O evento aconteceu na Estação Agronômica da Universidade, no distrito de Três Vendas, interior de Cachoeira do Sul. Atividades sobre a prática dos alunos da graduação e experiências de profissionais de outras instituições fizeram parte da programação. Todos os detalhes sobre a aula inaugural da estação e do curso de agronomia você confere amanhã, a partir do meio-dia, aqui no NT Sul. A seguir, assim como Cachoeira, o Rio Grande do Sul tem 10 unidades de pronto atendimento com obras concluídas, mas que ainda não estão atendendo a população. FAMURS negocia com governos. Policiais civis e agentes da SUSEP fazem paralisação para sensibilizar o governo do estado quanto aos cortes de verbas e de pagamentos. Vamos mostrar como foi a movimentação aqui na cidade e na capital do estado. O NT Sul volta já. E a estrada da vida? Cheia de curvas, cheia de retas. Independente do ponto de partida, ela é feita para todos e tem um destino. Nela os atalhos não são bem-vindos. E o que importa mesmo é entender a mensagem de quem nos guia. O caminho pode ser difícil, muitas vezes até incerto, mas aquele que criou a estrada também guia os viajantes. Por isso ele alerta, indica e avisa quão perto estamos do destino final. Mas se você se distrair e perceber que errou o caminho, pegar o retorno é sempre a melhor opção. Bom dia, meu anjo. O que você vai levar hoje? Meu anjinho, dá um beijo na vida. Vai dar tudo certo, viu, meu anjo? Ela canta como um anjo.
noite, meu anjinho. O Rio Grande do Sul tem 10 unidades de pronto atendimento com obras concluídas, mas que ainda não estão atendendo a população. Cachoeira do Sul é um deles. Os municípios não têm condições de manter essas unidades no formato em que o programa funciona hoje. Pela portaria que criou as UPAs, 50% dos recursos de custeio seriam federais, 25% estaduais e 25% municipais. No entanto, na prática, é o município quem arca com a metade desse financiamento. Em reunião na tarde de ontem, na sede da Federação dos Municípios, foi formada uma comissão de prefeitos que vai a Brasília solicitar a ampliação dos repasses da União para as UPAs. Caso não haja avanço nas negociações, os municípios vão fazer duas propostas: ou a redução do tempo de atendimento ou a doação das unidades para as prefeituras para que elas façam a gestão com autonomia total. Cachoeira do Sul segue sem previsão de abertura da unidade de pronto atendimento. Segunda-feira teve sessão da Câmara de Vereadores aqui de Cachoeira do Sul. Você confere agora as principais atividades da semana. A Tribuna Popular teve 2 participações na sessão de segunda-feira. O presidente da Associação de Empreendedores de Cachoeira do Sul, Guilherme Ache, destacou a importância da nova organização para o município. Todos nós somos empreendedores locais, damos emprego no município de Cachoeira do Sul e acreditamos em Cachoeira do Sul. Esse é o nosso intuito. Criar uma associação que tem o objetivo de fomentar isso no nosso município. Nós sabemos hoje que emprego e renda não existe outra fonte a não ser a fonte empresarial. A diretora do CIEP Virgilino Jaimezinho, Olésia Dutra Barbosa, destacou os 20 anos da primeira escola de educação integral do município e fez solicitações de melhorias. Solicito o empenho, um olhar especial e providências dos órgãos competentes sobre o acesso à escola. Em períodos de chuva, os buracos que se formam tornam inviável e o acesso para pedestres e carros. Além de não possuir acostamento, obrigando os alunos e todas as pessoas que por elas transitam a andar pelo meio da rua, nas trilhas feitas pelos carros, colocando em risco a todos. Foram discutidos na sessão os resultados da reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Polo Logístico com lideranças do governo do estado em Porto Alegre. O vereador Marcelo Figueiró disse que a obra está entre as 3 estradas prioritárias do Rio Grande do Sul e explica que até o fim do ano a obra deve recomeçar. Eu gostei do que houve lá, presidente. Sinceramente, não teve data para reiniciar a 403. Mas, vamos ser bem claro, antes de nós estava uma comunidade muito rica, que é a comunidade do Vale do Taquari, que estava pedindo a construção da rota do pão e do vinho, que leva do Vale do Taquari para a região dos vinhedos, que são as 2 regiões mais ricas do estado. E veja bem, aquela estrada não foi garantida pelo secretário, mas a 403 está entre as 3 estradas prioritárias do governo. Mas a opinião de Figueiró não foi consensual. Vinícius Cornélio, do PT, disse que a reunião foi muito agradável, mas saiu frustrado. Sem ter uma certeza concreta de quando é o prazo de início das obras, saí muito frustrado daquela audiência. E antes de passar a palavra para os colegas vereadores, eu gostaria de dizer, vereador Augusto César, que eu lembrei da sua patrolinha. Vossa Excelência estava com ela pedindo o retorno das obras do governo Tarso Genro, aonde meu amigo secretário estadual, Pedro Westphalen, pediu a patrolinha do município de Cachoeira do Sul para ajudar no patrulhamento daquela estrada, sendo que a estrutura foi feita e hoje, a cada chuva, o problema é muito grande enfrentado pelas pessoas que transitam naquela rua. O vereador Figueiró rebateu as críticas e atribuiu o atraso nas obras da 403 à falta de pressão da prefeitura ao governo de Tarso Genro. É que
A falta de pressão da prefeitura no seu governo fez com que nós chegássemos hoje no estado que nós estamos chegando. Porque se a prefeitura tivesse feito o que nós fizemos nos primeiros meses, sentado com o secretário e pressionado o secretário, o que não fez, eu tenho certeza absoluta que a estrada já estaria concluída. Não fez e foi fazendo do jeito que dava. Na verdade, se tu pegar o trecho da Ieda e do Tarso, não vou nem comparar com nós, que não aconteceu ainda, a Ieda fez muito mais que o Tarso e o Brito fez muito mais ainda. O vereador Marcelinho da empresa pediu a volta das linhas antigas nas localidades de Rincão dos Menezes e Passo do Moura. Que retorne esse itinerário o mais breve possível. E essa indicação que estou fazendo junto com os senhores vereadores não é só para a Prefeitura Municipal e também para Transporte Nossa Senhora das Graças, que retorne essa linha, que o prefeito libere do avesso para a empresa atual que está prestando esse serviço, prestar o serviço em breve naquela localidade, que o pessoal do Rincão dos Menezes, o pessoal do Passo do Moura, eles querem um ônibus de volta pelas vias centrais de nossa cidade. Na segunda-feira começou a campanha de vacinação contra a gripe e o vereador Luiz Paixão manifestou preocupação com alguns hábitos que favorecem a propagação do vírus em Cachoeira. E eu estive visitando uma escola estadual de grande porte da nossa cidade e me deparei ainda, mesmo depois de já ter feito a indicação, vereador Jeremias, me deparei ainda com um bebedouro lá, vereador Tarasconi, e uma canequinha para as crianças dividir a água. E nós temos agora que fazer campanha justamente ao contrário, para que as crianças, cada um, tenham a sua canequinha. O vereador Paulão Trevisan fez uma crítica ao tombamento de prédios antigos na cidade. Com todo o respeito, a gente tem que ter consideração pela história, mas eu acho assim, ó, né, não adianta nós tombar, que daqui uns dias aquilo ali cai, né, e vai causar morte, vai causar danos, né? E aí, quem é que vai ser o responsável? Os herdeiros, o município ou o órgão que tombou? Ontem teve paralisação dos policiais civis e agentes penitenciários em todo o estado do Rio Grande do Sul. Em Cachoeira, eles protestaram contra o governo Sartori. Veja os detalhes na reportagem de Gabriela Belo. Paralisados desde 8h30 da manhã até 6 horas da tarde, os policiais decidiram ficar em 2 locais. Na frente da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, os agentes da Polícia Civil. E no presídio estadual do município ficaram os agentes da SUSEP. O diretor do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Rio Grande do Sul conta que os motivos da paralisação são os mesmos em todo o estado. Devido a este terrorismo que desde o início do governo nós estamos enfrentando, com a ameaça de parcelamento ou até adiamento do nosso salário, e também em relação à ameaça que não serão pagos a reposição salarial que está prevista em 2 parcelas por ano até o ano de 2018. O policial civil Leandro Ramos está preocupado com a redução das cotas de combustível. Esses cortes de custeio implantados com a ocasião do decreto do governador, logo que assumiu o governo, vem impactando a polícia. Nós estamos sofrendo hoje, por exemplo, com falta de combustível. Até o mês passado nós tínhamos uma cota para toda a região de Cachoeira do Sul, que engloba aí Cachoeira do Sul, Paraíso do Sul, Cerro Branco, Novo Cabrais, Caçapava do Sul e Santana da Boa Vista. Tínhamos uma cota de R$15 mil mensais para abastecimento de viaturas. Essa cota foi diminuída para R$5 mil. Isso causa preocupação. Certamente pode faltar combustível, essas viaturas não vão conseguir rodar e não vão conseguir dar um atendimento que a população merece. Segundo o diretor, a paralisação não prejudica a segurança do presídio. A segurança interna do presídio está garantida. Nós temos hoje, a equipe de plantão continua lá dentro de plantão, fazendo todas as atividades de rotina. Não estão sendo realizadas audiências externas, somente escoltas para médicos. Também não foram cancelados atendimentos sociais, psicológicos e também o colégio que funciona aqui dentro do presídio. O ideal hoje para garantir a segurança interna do presídio seriam 7 servidores na área de segurança e o presídio trabalha hoje com 4 servidores. Na delegacia não foram cumpridos mandados de busca nem de prisão. E nenhum dos serviços cartorários de entrega de intimações para pessoas envolvidas em inquéritos. Os servidores da Polícia Civil e da Segurança Pública como um todo estão incomodados, principalmente
com esse terrorismo midiático, vamos dizer assim, que vem ocorrendo. A gente vê diariamente na imprensa, principalmente a imprensa da capital, que os salários poderão atrasar, que os salários poderão ser parcelados e que, mais importante, os nossos reajustes que foram votados por um projeto de lei, existe uma lei sancionada no governo anterior que reajusta os salários da segurança pública até 2018, esses reajustes poderão ser postergados pelo governo através do envio de um outro projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Existe então um receio, na verdade, de todos os servidores da segurança pública, não só da Polícia Civil. Acho que em segurança pública, assim como educação e saúde, são os lugares onde o governo não pode recortar recursos. Esses recursos com certeza vão afetar a população na garantia da sensação de segurança e não só a sensação, mas como a segurança em si. O número do efetivo da Civil está defasado, segundo o representante regional. Nós temos hoje, até sexta-feira passada, foi a última atualização, 170 policiais aposentados. Tá? Nossa preocupação também é essa, nosso efetivo vem diminuindo ano a ano. Para teres uma ideia, nosso efetivo é o mesmo lá de 1980, quando a população era menor e a criminalidade também, bem menor. O efetivo vem diminuindo e nós temos aí 650 candidatos aprovados em concurso, aptos a frequentar a academia e assumir suas funções na Polícia Civil, que não estão sendo chamados justamente em função desse decreto, novamente, né, o decreto do governador que impede esse tipo de contratação para diminuir gastos. Acreditamos que o governo será sensível e verá a necessidade de manter as leis já aprovadas na Assembleia e também dar mais tranquilidade ao nosso servidor para que saia todo dia para trabalhar e garantir a segurança do povo gaúcho sem estar preocupado se vai ter o dinheiro ou não para pagar suas contas no final do mês. E ainda sobre os protestos da Polícia Civil e da SUSEP, veja como foram as manifestações também em Porto Alegre. O atendimento nas delegacias foi limitado aos registros de casos graves. Na segunda DP, no bairro Menino Deus, o movimento foi bem abaixo da média. No Palácio da Polícia, os carros ficaram no pátio. Só os registros de flagrantes foram garantidos. Policiais civis e servidores da SUSEP paralisaram contra os cortes na segurança pública, das horas extras ao consumo de gasolina. Preocupação também com as dificuldades do Estado em relação à folha de pagamento. Os policiais civis têm previstas por lei parcelas de reajuste para maio e novembro. O governo não tem caixa para alguns, né? Porque ontem o secretário da Fazenda, o Feltz, ele foi muito claro quando disse que com os outros poderes vão cumprir à risca todos os compromissos, porque é lei. Agora, conosco, ele disse que não precisa cumprir, porque aí não é lei também, ou existe uma lei diferenciada para os outros poderes e não para nós. Com a decisão de atrasar a parcela da dívida com a União, que vence no dia 30, a partir de hoje, o Estado está fazendo o pagamento do calendário de salários do funcionalismo público em dia. Mas o governador Sartori anunciou que o déficit mensal é de 400 milhões de reais. Assim, as contas não devem fechar nos próximos meses, já que não são previstas novas receitas suficientes para resolver o problema. Nesta manhã, deputados deixaram o Piratini sem indicativos de projeto para adiar os aumentos dos policiais civis. Depois da reunião semanal com a base do Legislativo, o chefe da Casa Civil disse que as alternativas estão em estudo, mas não há decisões, porque as dificuldades financeiras ultrapassam o reajuste da Polícia Civil. A nossa discussão não é nem o pagamento dessa parcela, a nossa dificuldade é o pagamento da folha para todos os servidores. Infelizmente, nós não podemos nem nos dar o luxo, né, de discutir uma parte da folha quando a nossa dificuldade de caixa compromete quase que o todo dela. Essa interlocução que a gente faz com as entidades, nós fizemos com todos os poderes. O que nós não estamos é expondo a cada um deles para que não se crie um constrangimento ou até a caça de algum culpado de uma maneira destacada. Tempo bom em Cachoeira do Sul, com sol entre nuvens e temperaturas agradáveis. A mínima registrada ao amanhecer foi de 16 graus e a máxima deve chegar aos 22. Para quinta-feira, previsão de sol com muitas nuvens, mínima de 12 e máxima de 22 graus. Para o feriado de sexta-feira, Dia do Trabalhador, a meteorologia também indica tempo estável, com sol entre nuvens, mínima de 13 e máxima de 24 graus. E vamos ver como fica o clima em todo o estado gaúcho nesta quarta-feira. A presença de uma massa de ar frio mantém o tempo seco no Rio Grande do Sul. O sol predomina entre nuvens na maioria das regiões.
Pancadas de chuva podem ocorrer em áreas do litoral. Já as temperaturas seguem estáveis. As mínimas ficam em torno dos 7 graus e as máximas devem chegar aos 27. Confira agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, máxima de 27 graus. Para a capital, Porto Alegre, 22. Em Passo Fundo, no norte do estado, 21 graus. Em Santa Maria, na região central, também 21. Para o litoral norte, Capão da Canoa, Tramandaí e Torres, 20 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, máxima de 23. Veja depois do intervalo. Ex-funcionários de fábrica de balanças estão desesperados. Eles foram demitidos há mais de 6 meses, mas estão sem receber os direitos trabalhistas. E ainda hoje vamos conversar com o André Silva, palestrante da Expo Venda Mais, maior evento de comercialização e marketing da América Latina. É já, aqui no NT Sul. Olá pessoal, eu sou o João Paulo Ferreira e quero convidar você para um encontro muito especial. Convidar você que gosta de esportes radicais, que gosta de aventura em meio à natureza e, além de tudo isso, estar com a sua família em lugares especiais. Esse encontro especial é toda sexta-feira aqui no NT Sul, na TV Novo Tempo. Eu vou estar dando dicas de turismo, dicas de lugares para você estar com a sua família. O nosso encontro toda sexta-feira aqui no NT Sul, a partir do meio-dia. Aproveite e divirta-se! A agência Cine de Cachoeira tem novo coordenador. É o assessor parlamentar e secretário do PP da cidade, Júlio Lopes. O cargo em comissão é do governo do estado. Eram cotados para a função Ledinara Marques, do PT, que coordenou o Cine até o início deste ano, e o aposentado Ronaldo Eltz, que foi indicado pelo PMDB. A posse de Júlio Lopes depende agora de publicação no Diário Oficial do Estado. Ex-funcionários de uma fábrica de balanças de Cachoeira do Sul procuraram nossa equipe porque estão desesperados. Eles contam que foram demitidos há mais de 6 meses, mas até agora não receberam os direitos trabalhistas. Veja os detalhes na reportagem de Gabriela Belo. Paulo Sérgio de Oliveira trabalhou na empresa Balanças Calduro durante 20 anos como ajustador mecânico. Ele conta que foi demitido no mês de fevereiro. E na data, seu patrão disse que para receber... E ele mandou procurar em juízo, né, para pagar nós em juízo. Ele podia pagar só em juízo. E prometeu que ia pagar nós em juízo. Só que já saiu uma audiência dos meus colegas, a primeira audiência, ele simplesmente falou que não tinha como pagar nós agora. E aí nós estamos esperando, né, nós temos família, tudo. Tem conta, tem água, tem o essencial, água, luz e comida, né. Empregado durante 40 anos, Sérgio Alterman Chaves conta que conseguiu salvar o fundo de garantia quando se aposentou, no ano de 2003. Mas os depósitos dos últimos anos... Já não tinha, eu sabia que não tinha. Porque eu sempre ia lá procurar, ver como é que estava, né? Não tinha nada. E depois, como se eu fosse aposentado, se ele depositasse, como eu combinei com ele. Ele sabe do depósito, Eduardo, eu vou juntando dinheiro, né? Ah, ele depositou uma vez, depois, ó, dane-se. Demitido em outubro de 2014, Ladislau Marim conta que gastou com advogado para fazer um acordo. Tenho 4 parcelas e 2 estão em atraso, né?
né? Quer dizer que é pouca coisa, mas ele não paga, né? Então a gente está esperando por ele, né? E a gente está nessa aí, buscando, não sei eu, um acordo com ele, mas ele só diz que vai vender o prédio, que tem dinheiro, vai nos pagar e não dá resposta nenhuma. O juiz do trabalho salienta que é direito do empregado reclamar na justiça quando o fundo de garantia não é depositado. Na realidade, o recolhimento do FGTS é uma obrigação patronal mensal. Todo empregador tem o dever de recolher mensalmente um percentual de 8% em relação ao fundo para a conta do empregado, mais 0,5% que vai para o sistema. Então, todo empregado vinculado ao sistema da CLT, hoje em dia tem direito ao FGTS. Ocorre que nem sempre os empregadores recolhem corretamente, ou muitas vezes até recolhem corretamente, mas por ocasião da rescisão do contrato de trabalho não faz a liberação e paga o acréscimo, deposita o acréscimo de 40%, que é uma indenização estabelecida até em virtude da Constituição da República, que entrou em vigor em 88. O que acontece? Durante o período contratual, se o empregado se dá conta que o FGTS não está sendo recolhido, ele tem o direito de reclamar na justiça. Só que se ele reclamar na justiça, ele corre o risco de ser despedido por isso. Então, muitas vezes, o empregado se sente acuado e não toma essa atitude, mas nada impede que ele faça uma denúncia verbal, escrita, junto à Delegacia Regional do Trabalho, para que o auditor fiscal vá até a empresa onde ele trabalha e verifique a realidade desta situação. Se não houver recolhimento, o empregador pode ser autuado e multado. Com a justificativa de diminuir a folha de pagamento, o ajustador mecânico João Kolbich também foi demitido. Estamos desempregados, hein? Estamos esperando aí o que vai acontecer. E quanto aos custos, porque o senhor, como que é em casa? O senhor mora sozinho? Conta para nós como que é. Eu moro com a minha mãe. Estamos levando a coisa até onde dá, né? Vamos esperar o que vai dar até lá agora. Sempre fui bem econômico, sou bem econômico. Tenho dinheiro no banco, né? Meu ainda. Imagina que ele não tem nada. Como é que está vivendo agora? Os trabalhadores desempregados contam que as promessas são muitas quando o assunto é o pagamento. De vez em quando ele conversa comigo. Eu vou pagar semana que vem, mas nunca, né? Bate nas costas do cara e sai dando risada. O senhor entende que o quê? Ele está numa situação difícil ou... Ele tem dinheiro, ele não quer pagar mesmo. Qual a esperança do senhor de receber esse valor? Não sei, eu acho que não recebo. Pagar ali, o essencial é água, luz e comida, né? As contas não estão deixando. Ele disse que está esperando dinheiro para a venda do prédio para pagar nós, mas só que a necessidade está chegando, as contas nossas estão chegando também, né? Já que nós temos compromisso também, temos conta para pagar, temos família para sustentar. Ninguém está aqui para manchar o nome da empresa nem nada, porque nós, ou bem ou mal, nós vivemos daqui 20 anos, né? Comemos daqui, ninguém quer denigrir o nome da empresa. Só que nós temos uma situação ruim, estamos passando constrangimento até. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Cachoeira afirma que sempre agiu em defesa dos funcionários. Ele está em defesa, sempre esteve, tanto dos ex-funcionários da empresa Balanço Calduro quanto os demais funcionários da nossa categoria. Esta é uma situação que o sindicato vem acompanhando juntamente com os trabalhadores há bastante tempo. Esses trabalhadores, eu acho que nada mais que normal, sempre na esperança, na expectativa de que a situação fosse melhorar e que a empresa viesse a depositar esses encargos regularmente, eles optaram então por não entrar com esse tipo de ação contra a empresa, mesmo tendo como sindicato, como seu substituto processual, enfim, acreditando que a situação na empresa fosse melhorar. Nós, durante esse período, há um bom tempo, viemos acompanhando essa situação juntamente com os trabalhadores, sempre orientando eles do que poderia acontecer. A nossa atribuição e obrigação é verificar que efetivamente estão sendo pagos no ato da rescisão as verbas trabalhistas e os direitos dos trabalhadores. Nós ficamos impedidos, de certa forma, de homologar tais rescisões. Restando a esses trabalhadores, então, procurar a Justiça do Trabalho, né? Nessa oportunidade que nós tivemos, segundo o patrão, o diretor da empresa, ele nos passou que teria dinheiro para pagar as verbas rescisórias e teria disponibilidade de parcelar os valores em atraso do Fundo de Garantia. Até onde a gente sabe que os trabalhadores nos passaram essas informações, eles entraram então com essa reclamatória trabalhista e
e na primeira audiência, então, já teve uma resposta como negativa. A Justiça, como um todo, profere suas decisões e tem formas coercitivas de cobrar. Tem como coagir o devedor a pagar. Só que estas formas de coação, essas formas coercitivas encontram um limite. Eu não posso, por exemplo, prender ninguém por dívida. Então, a gente procura, com a colaboração do advogado, do empregado, o judiciário tenta pesquisar eventuais depósitos de dinheiro em banco, eventuais bens que possam ser penhorados para pagamento, só que este é o nosso limite. Existem ferramentas que foram colocadas à disposição do judiciário, como, por exemplo, bloqueio eletrônico de valores junto ao Banco Central em qualquer instituição financeira, que antes nós não tínhamos. Pesquisa junto ao Detran de veículos, pesquisa junto aos registros imobiliários. Bom, mas se a pessoa não tem nada depositado em instituição financeira, não possui veículo, não possui imóvel, não possui outros bens, eu não tenho como coagir a pagar. Então, muitas vezes, a insatisfação das pessoas é assim, eu tenho direito e o judiciário não consegue cobrar, mas realmente eu tenho um limite de atuação. Eu não posso... Se tu és devedora e tem formas de pagar, eu posso ir atrás, ajudando, com o auxílio dos advogados, judiciário e advogados, a gente vai usar todas as ferramentas disponíveis para isso. Mas se tu não tens dinheiro para pagar, não possui bens para garantir isso, não tem como cobrar. Então, muitas vezes, há efetivamente essa insatisfação. O mais difícil, segundo os desempregados, é conseguir manter as despesas. Eu tenho a ajuda da família, né? Que eu tenho a mulher que trabalha, tenho os guri que trabalham, que a gente consegue se manter, né? Mas o mais é apertado, né? Hoje eu tenho a prestação da casa, financiada pela Caixa, eu tenho conta no Banco Sicredi, né? E fora aquelas continhas assim que tu tem de lojas, né? Que não vamos citar nomes, que é para não... Né? Mas tu tem, sabe? Te liga, um outro te liga, quando é que você vai comparecer aqui, quando é que você vai chegar aqui, né? Então a gente está nessa aí, tá? Como dizer assim, devo, não nego, pago quando puder. É que nem cortar as pernas da gente, porque eu tinha a aposentadoria, eu gastava todo, né? Com despesa. Aí, quando de repente cortaram as pernas, ficou zerado. E agora como que faz para dar conta das contas? Tem que se virar, fazer aqui e ali. Quem está me ajudando mais é a minha esposa e as minhas filhas. Na tarde de ontem, aconteceu a audiência de conciliação do Sérgio Alterman Chaves com a empresa Calduro. Não houve proposta de acordo por parte da empresa que contestou a ação. Uma nova audiência de instrução deve acontecer em agosto deste ano. Nossa equipe de reportagem está desde a última quinta-feira tentando falar com o proprietário da empresa, mas não tivemos resposta em nenhum dos contatos. A Academia de Consultores em Vendas da CDL Cachoeira promoveu um workshop com o especialista André Silva. Ele é palestrante da Expo Venda Mais, que é considerado o maior evento de comercialização e marketing da América Latina. O workshop teve foco na gestão de vendas das empresas. André, cada vez mais difícil para o empresário, para quem está fazendo o recrutamento, para encontrar a pessoa certa para a função que está aberta, para a vaga que está aberta no seu negócio. Como encontrar essa pessoa certa para trazer para a empresa? Primeira coisa é importante saber qual é o perfil desse profissional, porque muitas vezes o gerente, o gestor, o empresário, ele tá sem o profissional, ele perdeu o profissional, ele tem que repor o quadro. Então, nessa urgência e nessa ansiedade, nesse imediatismo, ele não define o perfil adequado. E ao não definir o perfil adequado, ele vai para a entrevista sem saber aquilo que ele realmente procura, precisa e quer de um profissional de alta performance. E isso, o nosso treinamento eu vou estar apresentando no treinamento, como ele deve fazer para recrutar, como ele deve buscar esse perfil, como ele deve montar esse perfil, para a partir daí poder contratar certo. Porque no momento que ele contrata, o líder é responsável pelo sucesso ou pelo insucesso. O segredo é não ter pressa para contratar. O segredo é fazer o processo com calma, botar no papel e saber exatamente o que ele quer. Quem é essa pessoa que ele quer que trabalhe com ele? A sua especialidade é vendas e gestão de vendas, não é? Certamente alguns profissionais já têm uma predisposição a vendas, isso é inerente à questão do caráter, enfim, a formação, já tem uma facilidade bastante grande para isso. Agora, como é que o gestor pode impulsionar a sua equipe e gerar mais lucros ainda? Algumas dicas que o senhor vai dar hoje à noite aqui para os gestores e que poderia passar para os telespectadores também. É importante criar um método de treinamento e isso 90% das empresas não tem. A minha palestra está toda ela focada em método, ou seja, o passo a passo, o como fazer.
Então hoje eu vou mostrar no treinamento como é que o líder deve fazer para treinar semanalmente a equipe, consequentemente mensalmente. Ou seja, a empresa, o líder precisa treinar produto, precisa treinar sobre concorrência, precisa treinar sobre mercado, precisa treinar técnicas de vendas, precisa treinar motivação, e o líder tem que sair da cadeira e da planilha. O líder tem que acompanhar no campo, o líder tem que ajudar o profissional a ter sucesso, o líder tem que habilitar. Esse é um dos diferenciais para toda empresa que busca sucesso, é desenvolver o seu talento. Tem uma frase muito interessante de Maxwell, que ele diz assim: as pessoas não saem das empresas por causa da empresa, as pessoas saem da empresa por causa das pessoas. Ou seja, muitas vezes o funcionário se desmotiva não é pelo que ele está ganhando, mas sim por quem está gerindo ele. Ainda no aspecto de vendas, o que diferencia hoje o profissional que é bem sucedido nas vendas? O que se requer hoje? Quais são os pré-requisitos para um bom vendedor em pleno século XXI, quem sabe um momento de crise para alguns segmentos hoje da economia? O que é o bom vendedor? O bom vendedor é aquele cara que investe primeiro em autoconhecimento. Antigamente os vendedores vendiam porque era na época da transação, ou seja, eu vendia e você me comprava. Hoje nós estamos na era da relação. O cliente tem muitas opções, então ele compra porque ele tem que se identificar com o seu vendedor. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é investir em autoconhecimento, ler, ver DVD, participar de seminários, investir no seu autoconhecimento. Segundo, esse profissional precisa ter disciplina. Disciplina para fazer o que tem que ser feito, para fazer as visitas, para abrir novos clientes, para reter os clientes da carteira. E 3, é trabalhar com foco. Ou seja, ele tem que trabalhar em cima das prioridades que são as suas metas. Então, rapidamente, essas 3 coisas são fundamentais para esse vendedor ter sucesso. E eu acrescento uma que é fundamental para o vendedor de alta performance, que é a automotivação. É o profissional que não depende de ninguém para poder vender. Ele mesmo tem os seus próprios motivos. No momento que ele sai de casa, ele tem lá os seus 4, 5 motivos para sair para produzir. Então ele é um cara apaixonado, ele é um cara que gosta do que faz, ele é um cara que gosta de se relacionar com pessoas. Esse é o grande diferencial desse vendedor de alta performance. Agora, isso é algo que algumas pessoas já têm ou pode ser desenvolvido? Quem sabe estamos falando agora para alguém que não consegue se automotivar, não tem uma motivação própria, precisa que o chefe fique ali cutucando, incentivando, enfim. Como é que isso pode ser desenvolvido? Eu não comecei vendendo e hoje eu amo. Eu entrei em vendas porque eu necessitava, porque eu precisei vender. Eu fui desenvolvendo essa habilidade, eu fui vendo o quanto eu gostava, eu fui vendo que desafio era importante, eu fui vendo que eu gostava de falar com pessoas, de me comunicar com pessoas, eu fui lendo, eu fui me aprimorando, eu fui pegando gosto. Claro que se você tem a vocação da comunicação, ajuda muito. Mas se você investe em autoconhecimento, reforço novamente, se você se aprimora, se você tem esse esforço, se você trabalha a sua preparação mental, a tendência é que você consiga se desenvolver e ser um bom vendedor. Então são esses fatores que podem agregar para aquele vendedor que está iniciando a sua carreira e que muitas vezes não tem o reconhecimento de um líder. Porque tem líderes que não sabem reconhecer, só sabem cobrar. E é importante que ele saiba e entenda que para não se desmotivar, ele tem que ter suas metas muito claras para poder trabalhar diretamente no seu dia. Ok, André, uma última pergunta. Nós vivemos num período de retração econômica. Como é que o gestor, o chefe de uma equipe, não é, o gerente, como que ele mantém a equipe unida num período que as vendas talvez sejam menores, dependendo da empresa em que essa equipe está atuando? Treinamento e reconhecimento. Essas são as 2 dicas. Treinar custa muito menos do que você não treinar e ter um profissional desmotivado dentro da empresa. Um profissional desmotivado dentro da empresa multiplica a energia negativa para os demais. Essa é a grande realidade. Então, treinamento é um ponto fundamental. E o que as pessoas mais esperam dos seus líderes é reconhecimento. Não é reconhecimento monetário. Claro que todo vendedor trabalha por dinheiro, todo vendedor trabalha porque precisa, tem um padrão de vida. Mas o vendedor quer do seu líder um parabéns, o vendedor quer do seu líder um bom dia, um vendedor quer do seu líder que ele esteja perto, reconhecendo, valorizando, ajudando, dando feedback. Esse é o diferencial. Daqui a pouquinho vamos contar a história de um cachoeirense conhecido de todos, o Gui Dugli. Ele anda pelas ruas e praças do centro de Cachoeira do Sul e tem um admirável círculo de amizades. O NT Sul volta em instantes.
inteligente, livre, singular, vivo, criativo, amoroso, cuidadoso. Você, a imagem e semelhança de Deus. Cachorros te ajudam com exercícios físicos. Também te ensinam a ter bom gosto pela arte. Eles te ensinam a ter paciência. Cachorros também te ensinam a amar. Quem anda pelas ruas e praças de Cachoeira do Sul seguramente conhece ou já encontrou com ele. Um cachoeirense de 68 anos de idade, formado em estudos sociais pela antiga Funvale e com um círculo de amizades admirável. O NT Sul hoje abre espaço para um pouco da vida, dos pensamentos, dos sentimentos e do jeito guidugli de ser. Lena Caetano. E quem mora em Cachoeira do Sul já sabe que o lugar para se encontrar esse personagem é o Banco da Praça. E nós vemos até a Praça José Bonifácio, onde habitualmente, durante as tardes, ele está aqui sentado, fazendo o que, Guidugli? Conversando com os amigos, isso faz bem ao espírito, porque no mundo de hoje, a pessoa conversar com as pessoas faz bem para o âmago da pessoa. Não precisa comprar remédio para nervos, não. É só vir falar em futebol, em música e ter aquele amor ao próximo, ser amigo das pessoas, isso faz bem. Então, quando tu dorme que é uma beleza. É mesmo? Claro, exato. Como lá no Centro Social Urbano, quando eu fazia parte lá, eu conheci todas aquelas vilas, tudo. Fiz amizade, esporte, lazer. Então, a gurizada nova não sabe o que é Centro Social Urbano. O Centro Social Urbano era um centro de lazer que havia onde hoje é a sede da Brigada Militar, lá no bairro Santa Helena. E a gurizada de Cachoeira do Sul da época, né, dos anos 80 por aí, era lá o ponto de encontro. E o Guidugli era professor, trabalhava lá na época. Exato. E fazia os times de futebol. Futebol feminino, foi eu o fundador, o futebol feminino das gurias. E o futebol masculino, quer dizer, as pessoas não entravam nas drogas. Tem que ter alguma coisa para fazer com que esses guris estejam alegres com eles mesmos, né? Que deu um problema hoje, as pessoas assim, ó, não procuram os outros. Então, não procurando os outros, não tem aquela integração. E eu fazia aquela integração no Centro Social Urbano. Trazia a gente da Noêmia, da Oliveira, Marina, Quinta da Boa Vista, Medianeira. Tudo ali eu levava para o Centro Social Urbano. E o capitão Kleber, que era o coordenador, gostava muito dessa integração social entre as vilas de Cachoeira, o lazer. Então a gurizada não ia para as drogas. Hoje o pessoal está assim, o esporte em Cachoeira, o pessoal não tem mais aquela integração hoje em dia. Cada um vai para um lado, assim, as pessoas não são mais conhecidas, fazendo amizade. Guidugli, quando tu passa pela rua, tu cumprimenta todo mundo, tu conversa com todo mundo. Quem não te vê, tu pega e chama, né, para o cumprimento. E as pessoas te reconhecem, as pessoas gostam disso, né? O pessoal gosta daquela verdadeira amizade, que o cara conversa. E o meu pai foi treinador do Cachoeira, jogou no Cachoeira,
jogou no Guarani, fez o hino do Guarani, que até hoje eu sei o hino do Guarani. Eu posso até dizer? Canta um pedacinho pra gente. Nós somos jogadores do bravo Guarani, ao teu valor impomos e a glória nos sorri. Ante todas as arenas desafia o coração, ao desdobrar a pena do Auriverde pavilhão. Salve, salve, Guarani, hip, hip, urra! Urra! Guidugli, conta pra mim, qual é a tua lembrança mais preciosa de infância? A mais preciosa do infância, quando tinha os teatros em Cachoeira, Teatro Biduca, que era na Ponte das Águas Dançantes, tinha na Saldanha Marim, inclusive tinha na Saldanha Marim o Teatro Biduca. Os cinemas enchiam, tinha filmes bons, com mensagens boas. Então eu gostava do cinema, eu aprendi muito com o cinema. Pelo filme romano, Roma, aqueles bang-bang do oeste americano. Então tu aprende, não é só nos livros, no cinema. Hoje não temos, tu notar, o cinema não tem, o Coliseu está quase caindo aos pedaços ali. O Astral fechou, os teatros não tem mais. Os circos, né? Olha, o circo chegou, então o pessoal via. Agora que teve, com o Dedé, que teve aí, mas custou vir um circo. Então isso tudo é um aprendizado da vida que a gente tem. Tu é um saudosista, Guidugli? Sou um saudosista porque era coisas boas que tinha. Se tu notar, a nossa Cachoeira de noite, a Rua 7, não tem mais nada quase. A não ser o Burrico e mais ali o clube comercial fazendo ginástica e mais umas coisinhas que tem ali. E naquele tempo tinha o Café Prisa, né? Tinha o Eugênio com a sorveteria dele, tinha a lancheria também, tinha um vendedor de bilhetes, o seu Chico Vani ao lado do Coliseu. O clube comercial tinha tapete na entrada para o mulherio botar os pés ali para não se embarrear. E tinha elevador para levar até o salão onde era realizado o carnaval. O que mais mudou, Guidugli, no decorrer dos anos? O que piorou na tua concepção? Ó, eu acho que acabou, como é que se diz, o pessoal se agarrando em, assim, por exemplo, na televisão. A televisão, hoje o pessoal está tudo nas casas para ver a novela, aquela coisa. Então a cidade fica, a maioria do pessoal fica nas casas olhando novela, continuação, será que ele vai matar ela, não vai que não matar? Então fez com que o povo se encerrasse, né? E não tem algo que motive o cinema, que podia motivar o pessoal a sair para a rua, ir para o cinema. Está faltando o convívio entre as pessoas. O convívio entre as pessoas. As pessoas, cada um foi para um lado e o outro foi para outro, aquela coisa toda, e aí começa a desaparecer aqueles atrativos que tinha antes, né? Aqui tinha o Teatro Biduca aqui na Ponte das Águas Dançantes. A fonte já não existe mais. Do Artibano Salvo, que morava perto da minha casa. O Artibano foi o que criou aí, o seu Artibano. Então fez uma obra maravilhosa, não existe mais a Fonte das Águas. Vinha gente de outro lugar para conhecer a Fonte das Águas Dançantes. E hoje tu vê, não tem Fonte das Águas Dançantes, né? Não tem, o campo de futebol está parado, não tem time, o Cachoeira quebrou, o São José não existe mais. Né? Então aqueles clubes de tradição que domingo tu ia para o estádio lá com bandeirinha, aquela coisa, né? O Constante foi um homem que ajudou muito o Cachoeira. Então no momento que ele faleceu, ele morreu há pouco tempo, aquele homem que injetava dinheiro no Cachoeira, o Constante, já não entrou dinheiro. A sede ali, botaram abaixo ali a sede, parece que vai ficar, a Câmara vai comprar, não vai comprar, ficou aquela novela, compra, não compra. Então tudo isso ajudou hoje em dia a pessoa não... Então quando chegam uns amigos, a pessoa fica conversando, trocando de ideia. Qual a tua idade, Guidugli? Vou fazer 68 anos. Tudo isso? 10 de maio de 1947. O meu irmão, se fosse vivo, era 29 de janeiro de 1945. E feliz quem chega até aqui, porque não é qualquer um que de repente vai usar os 68 anos. Como é que está a tua saúde, Guidugli? Como é que é a tua vida? Tu te cuida? Olha, a pessoa, na verdade, tem que se cuidar. Mas sabe como é que é? A mulher se cuida mais que o homem. Porque para que ela ficar cada vez mais bonita. E o homem não, o homem é meio relaxado. Então ele vai ali, toma um suco de laranja, come uma carne, de repente começa a comer outra carne. E quem engorda, ele sabe melhor que eu. Então aí começa a aparecer certas coisas que tem.
Então o melhor remédio é tu diminuir a boia, porque aí não tem nenhum problema, sabia? A boia alimenta e mata. Tu já diminuiu? Olha, uma 100 gramas sim, né? Mas o olho, sabe como é? O olho, tu tá assim, diz que não, mas chega na hora que tu começa a olhar aquela carnezinha como amanhã que vai ter, o cara diz assim, Deus, me perdoe a gula. Um dos 7 pecados capitais é a gula. Então tu diz para ti que não, mas chega na hora a outra voz diz, vai Guidulho, vai que... Vai que é tua. Vai que é tua, Tafarel, né? Então o pessoal começa aí, tem a pessoa se cuidando, não se a alimentação demasiada, ele sempre está no perfil. Agora a pessoa começa a comer demais, é tipo o Jô Soares, assim, mais ou menos. O Jô Soares, assim, diminui 500 gramas, depois aumenta 2.000. Guidugli, eu te perguntei sobre a tua saúde e tu vive na rua, conversa com as pessoas, eu também vivo e eu conheço muitas pessoas que são tuas amigas, que conversam contigo, que se preocupam contigo também. Tu tem um problema nas pernas, a gente vê. Claro. E eu ouvi dizer que tu não quer te tratar, que tu não procura recursos, que tu tem como se tratar, tem como se cuidar e que tu não procura. Por quê? Não, a verdade é o seguinte, eu tenho que... tudo move no problema da comida, como eu estou dizendo. Não adianta, por exemplo, eu me tratar. Por exemplo, aí, e comer mesmo com o animal. Aí eu volto para o médico 32 vezes. Porque isso tudo é dar comilança, guri. No momento que eu parar com essas comilanças, baixar a bola, o sujeito aí, entendeu? Essas pernas vão ficar igual da Vera Fischer, assim, mais ou menos. Vai ficar bonitão. Entendeu? Aí fica bonitão. O problema não adianta ir tu no médico, tomar remédio e não te cuidar. Por que tu não te cuida, Guidugli? O olho, como eu te falei, o olho grande é uma coisa que já nasceu com a gente. O mulherio se cuida, por exemplo, o mulherio. Mas os homens, tu já vem ali pro lado aqui, mais ou menos, né? Guidugli, vamos mudar de assunto um pouquinho. Deixa eu te perguntar o seguinte, a tua memória, né, tu é considerado uma memória ambulante, o Google de Cachoeira do Sul, o Marco Antônio Guidugli, o Google de Cachoeira do Sul, devido à tua memória. Isso aí sempre foi assim? Como é que tu guarda tanta história? É o seguinte, a convivência com as pessoas, porque às vezes tem gente que conta a história, mas contada por outro, vai aquela coisa. E eu não, eu convivi com esse pessoal tudo aí, ó, desde o tempo que eu estudei em Hamburgo Velho, comecei a estudar em Hamburgo Velho, Escola Senador Alberto Pasqualini. Lá eu aprendi a profissão e aprendi a parte, a parte social, a geografia, a história, a matemática, tudo. Depois eu tive lá no Cândido Afonso Brandão, que era o Borges de Medeiros. Eu estudei no Roque Gonçalves, estudei no Externato Nossa Senhora da Dor, nas Irmãzinhas. E o Antônio Vicente da Fontoura, que aquele prédio caía, não caía, ficava assim. Aí depois fizeram o ginásio comercial, aonde o Antônio Vicente hoje tem ali. Então a convivência com as pessoas, eu nunca me isolei. Eu sempre procurei ser curioso, saber isso, saber aquilo. Entendeu? Então a pessoa vai aprendendo. Esse espírito andarilhos tu sempre teve? Sempre foi assim? Sempre foi, sempre foi. Eu gostava de ir para o estádio, para a praça, aqui na praça, o que tinha aqui. Isso aqui. Aqui na José Bonifácio, qual é o teu ponto preferido? Onde é que tu tem um grupo maior de relações? Assim, eu tanto faz, por exemplo, às vezes eu vou lá para a Praça Honorato, Honorato. Mas aqui, por exemplo, de noite, aí eu vou lá para a Praça Honorato. Porque dali eu vou para o Galocha, conversar com o Galocha. E às vezes o velho, o cachorro-quente, né? Então ali eu conversava, porque o Renato é daquela época boa. O pai dele começou vendendo pipoca, né? Depois foi o cachorro-quente, ele teve aqui na frente da biblioteca, ele começou ali. E depois ele fazia o Coliseu, que tem uma saída ali, que está caindo o prédio todo, é uma pena. Então ele tinha pipoca, o pai dele tinha lá. E tinha na frente o cinema Marrocos, que era do mesmo dono do Coliseu, que é o Comaceto. O seu Comaceto era dono do Coisa Inédita de Cachoeira, que era um cinema ao ar livre, aonde está, como é a Brigada, aonde ali aquele prédio do Cine, tu desce ali uma descida assim, do lado, certo. Ali era cinema ao ar livre, chamado Marrocos, o mesmo dono do Coliseu, eu ia para lá. Até tem uma coisa aí gozada, né? Eu estava no cinema assistindo um filme de Bang Bang e na hora que eles vão fazer o duelo começou uma bomba d'água.
Aí o cara que passava o cinema, o Rock Paixão, que era o dono da Bombonera ao lado do Coliseu, diz: respeitável público, por questões não minha e sim da natureza, que está chovendo, o duelo fica para amanhã. Aí ficou? Ficou para amanhã. Né? O Burt Lancaster, Kirk Douglas, aqueles artistas bons, eles faziam aquele cenário. E tinha gente que via os filmes lá do clube comercial, lá de cima dá para ver. No clube ali tinha apartamentos, acho que até hoje deve ter lá em cima. O pessoal nem precisava sair de casa. Não se via o filme de lá, porque era o ar livre, tu via a tela. Então a cachoeira era saborosa, tudo. Hoje, por exemplo, tu vem para a praça, num domingo, ó, é meia dúzia de pessoas. Quem tem dinheiro vai para a praia, vai para aqui, vai para lá, né? E então a gente fica, às vezes, com meia dúzia conversando. Mas naquele tempo o pessoal ia ver Guarani, Cachoeira e lotava o estádio, o Guarani contra o Cachoeira. Então o Cachoeira tinha coisas boas. O Prado tinha muitos páreos, chegava a ter 15, 20 páreos. Hoje eu acho que tiver 2, 3 é muito. Até a Granol quer comprar. O Prado, a Granol quer comprar. A Granol. Porque aquele ali é um espaço muito bom. E cada vez está diminuindo os páreos, estão diminuindo. E o esporte, o lazer, o cara vai fazer ainda nas vilas. Eu cansei de fazer torneios e jogos na Noêmia, Centro Social Urbano, ali onde era o campo de Paquetá, agora o Chulipão. Ali o Chulipão. E Guidugli, tu faz os chamados peladões do Guidugli, né, que esses campeonatos de futebol, que envolvia muita gurizada e ainda envolve. Como é que tu te sente quando tu vê essa gurizada já crescida, encaminhada na vida e sabendo que tu fez parte também da história de cada um deles? Eu começou no Centro Social Urbano, que eu ajudava ele até nas lições. O capitão Kleber Guidugli, dá uma mão para eles aí. Eu ia para o salão e dar aula. Então eu unia as duas coisas, o esporte e a cultura. Eu ensinando para ele que menos B mais ou menos raiz quadrada, B2 menos 4AC sobre 2A igual a X', X2'. Então isso eu ensinava para eles em português também e unindo o esporte, quer dizer, eles se tornaram bons. Eu chego, seu Guidugli, eu estou bem empregado. E todos te reconhecem? Todos reconhecem. Guidugli, te lembra quando tu me deu aula lá no Centro Social Urbano, aqueles reforços escolar? Depois eu dei aula no Bosque, no Barro Vermelho, no Patronato, na Casa Lar, e ali no Santo Antônio tem uma cruz ali, pertence à igreja, né? Que ali tinha uma turma ali que era pequenos infratores. Então eu inventava jogo para ver se ele saía dos problemas. Para sair dos problemas, então eu levava ele a jogar bola. Então eu dei aula nesse lugar, tudo aí, no Barro Vermelho, aqueles coitadinhos, não tinha nem bola, não tinha o rei, não tinha nada. Eu mordia, no termo de gíria, essas lojas, esses troços, e levei muito material lá para o Barro Vermelho. Até hoje eles falam em mim, Guidugli, daqueles torneios que tu fazia no colégio lá. É saudade. Francisco Souza Machado era o nome do colégio que tinha lá. Então eu fazia aqueles jogos tudo ali com esses guris. E na Noêmia, no campo da Bica, eu levava eles a jogar lá. Tá bom então. Guidugli, segura só um pouquinho aí. O Guidugli tem muito mais história para contar. Nós vamos continuar conversando com o Guidugli e vamos fazer também um passeio com ele pela Praça José Bonifácio, conversando com algumas pessoas, o que elas pensam e o que elas acham desse personagem de Cachoeira do Sul. É isso mesmo, Lena. E esse divertido passeio ao lado do Guidugli e o encontro dele com alguns amigos na Rua 7 de Setembro rendeu muitas risadas e histórias. A gente mostra mais um pouquinho do Guidugli amanhã aqui no NT Sul. Você não pode perder. Hoje nós ficamos por aqui. Outras informações às 7 da noite no Jornal da Novo Tempo e em nosso site novotempo.com/NT Sul. Uma boa tarde para você. Tchau!